com o exclusivo Som HD. O seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora, Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. Na apresentação, Marisol Vincenci. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Marisol, psicóloga, mestre em desenvolvimento humano, mais especificamente em educação agrícola. E hoje eu estou aqui novamente para o nosso programa Momento Revelação Agro. Agora são 15 horas e 2 minutos de Brasília, segunda-feira, 15 de abril de 2024. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Só para reforçar, todas as segundas às 15 horas. E o nosso propósito aqui é ser a voz do desenvolvimento humano no agronegócio, trazendo para você mais leveza, contribuindo com o crescimento pessoal e profissional, o que pode gerar lucro e legado para o agronegócio. E você nos acompanha pelo programa radioagrohoje.com.br, também pelo nosso YouTube, que é aqui neste canal, e pelo Instagram. E veja que bacana, por todos esses canais você pode interagir conosco pelo número 65, anota aí, 659998161. Você pode mandar mensagem, quer fazer parceria, pode ser por esse número também. Olha que interessante, nós somos a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. A nossa sede fica em Cuiabá, mas também temos estúdios em São Paulo e Brasília, e parceiros em todas as regiões do Brasil e do exterior. Você pode ser um dos nossos parceiros pelo número que eu passei ali acima para você. E é o seguinte, hoje nós temos aqui uma convidada especial para falar conosco, junto comigo, sobre um tema importantíssimo, que é o Abril Verde. O Abril Verde é o mês, né? Abril foi o mês escolhido para trabalhar a conscientização sobre a segurança e saúde do trabalhador. Então, eu convidei a minha amiga de longas datas, a Juliana Filipim. Nós fizemos juntas uma formação em dinâmica dos grupos, fizemos juntos uma formação em constelação familiar e estamos juntas há muito tempo trabalhando, trocando ideia, com muita amizade. Não é mesmo, Ju? Seja bem-vinda aqui ao nosso Momento Revelação Agro. Se apresentam para nós um pouco, diga de onde você é. Conte um pouco para nós sobre você, para os meus telespectadores. Opa, obrigada, Marisol, pelo seu convite. É sempre uma alegria, né, estar com a Marisol. E uma honra também muito grande, porque o convite, ele traz a reflexão de um assunto tão importante, né? Eu sou a Juliana Filipim, moro no Mato Grosso há 23 anos. Morei em Tangará até o ano passado, estou morando em Cuiabá, sou psicóloga. Você esqueceu de falar que tem uma outra formação que nós fizemos juntas, só que você foi para São Paulo, eu fui para Goiânia. O coach! Exatamente. Então, a gente vai caminhando paralelamente, juntas, na mesma direção há muito tempo, né, Marisol? Desde 2009, para ser mais exata. E eu trabalho com sistemas humanos, e eu caracterizo sistemas humanos, indivíduos, casais, famílias e empresas. Então, desde que eu cheguei, recém-formada, cheguei no Mato Grosso em 2001 e comecei a trabalhar com empresas. E estou aqui nesse ramo até hoje. E o agro, como não estar próxima do agro? Como não depender do agro estando no Mato Grosso? Então, direta e indiretamente, eu trabalho com pessoas e famílias do agro. Trabalhei por 15 anos com o varejo. E no varejo eu aprendi o seguinte: que não existe varejo no Mato Grosso se não houver a produção agrícola. Então, a gente é interconectado, existe uma interdependência, e isso é muito bacana. Então, todo mundo cresce junto e aprende juntos, né, Marisol? Com certeza.
É o que eu sempre falo. Também sou do Mato Grosso e eu falo que eu sou psicóloga do agro, mas qualquer um que está aqui é agro, de alguma forma, não interessa onde você atua no Mato Grosso, por trás vai ter o agro que está sustentando. Então, exatamente, interconectados, interdependentes, eu diria. É isso. Exatamente. Então, hoje, para vocês que estão nos ouvindo, a Juliana se apresentou aqui e eu quis trazer esse tema, saúde, segurança e saúde do trabalhador, por ser o Abril Verde, por a gente estar nesse mês pensando nisso, devendo pensar nisso. Mas muitas vezes isso ainda é algo muito novo para o agro. Né? Esse é nosso programa aqui, Momento Revelação Agro, que a gente traz essa conscientização sobre a saúde, sobre o desenvolvimento humano no agronegócio. E a Juliana, por falar muito, por conhecer muito, por vivenciar essa realidade do agro, ela é uma das pessoas que pode estar aqui contribuindo conosco sobre esse tema. E eu quero que você já compartilhe com outras pessoas esse link, para que mais pessoas do agro possam assistir agora ou depois essa nossa entrevista aqui, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial para as equipes, para as famílias do agro. Ju, nas nossas atividades, nós conseguimos ver claramente a diferença entre pessoas que estão com uma saúde, e quando eu falo saúde, é saúde física, saúde psicológica, saúde mental, saúde espiritual, saúde do seu sistema em dia. Né? Quando eles estão com essa saúde em dia, a gente consegue ver nitidamente a diferença de uma pessoa que não está bem em alguma dessas áreas da sua vida. Como que você enxerga hoje a saúde do ponto de vista do mundo do trabalho? No mundo do trabalho. Pois é, tentando dar um direcionamento, né, para o agro, mas eu penso que o que nós dissermos aqui, Marisol, vai caber em qualquer outro ramo de atividade. Então, quando a gente pensa em saúde do trabalhador e resgatando todo o arcabouço teórico que a gente tem, né, que vem da psicologia, de todos os estudos que a gente tem, é bem isso que você comentou. Saúde é algo integrado, é algo complexo que tem várias vertentes que se encaminham para o mesmo lugar, que é o bem-estar do indivíduo. Como o indivíduo ele está alocado num espaço maior e amplo, que tanto tem a ver com a casa, com a família de origem, tem a ver com o ambiente de trabalho, o ambiente formativo, as redes de apoio que essa pessoa tem, a comunidade que ele frequenta, que tipo de atividades, exercícios que ele faz. É interessante, Marisol, quando você fala em propósito, né? Lá no início da tua fala você falou em propósito. O interessante realmente seria, até por uma questão de saúde sistêmica do todo, que todos nós encontrássemos o nosso propósito. Por quê? Nós precisamos, por uma questão de uma demanda de sobrevivência, trabalhar para sobreviver. Todos nós temos habilidades, nós desenvolvemos habilidades, nós temos competências que, se a gente tiver atitudes, né, a gente vai desempenhar um trabalho que vai fazer muito sentido em algum lugar. Então, quer dizer, quando eu penso que eu, Juliana, né, qualquer outra pessoa, eu tenho um fisiológico, eu tenho necessidades físicas, fisiológicas, de saúde, se eu der conta de cuidar dessa parte com responsabilidade, eu entender que saúde mental é mais do que bons relacionamentos, né? Saúde mental é a gente ter um equilíbrio, um estado de equilíbrio psicológico, onde eu desconheço pessoas que não tenham minimamente um boleto vencido ou a vencer, não tem uma pessoa doente na família e que não tenha tipo, uma unha encravada, um problema, uma demanda. Hoje a gente acreditar, né, que uma pessoa que está vivendo, que está produzindo, que está fazendo, todos nós passaremos por picos de ansiedade e por picos de tristeza. Isso aí é inerente da vida. É da vida. Então, assim, quem de nós que não vai estar ou acelerado ou às vezes passar por uma bad? Mas a gente tem que entender o que levou a gente a esse estado mental, porque é claro que existem estressores. Mas o que é que eu vou fazer para manejar tudo isso e dar sequência à minha vida? Então, assim, biopsicossocial.
Eu tenho que entender que o meu corpo tem necessidades. Então, assim, né, eu acho que lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas assim, o que seria saúde física dentro do agro para quem trabalha numa fazenda? Gente, às vezes é uma caminhada. Nós sabemos, Marisol, que hoje o agro investe, as fazendas investem, e às vezes tem sim a. Eu conheço fazendas, claro que é uma outra realidade, que tem aquela academia ao ar livre. Eu falo assim, gente, fantástico. É muitas vezes vontade, porque das fazendas, ela tem de início, horário de término, do tá? E aí as pessoas vão ter algum tipo de atividade que faça sentido para elas. Considerar a alimentação. Hoje, qual é a fazenda que não tem uma nutricionista, uma consultoria nutricional que considera as necessidades daqueles colaboradores para que eles tenham essa saúde também? Saúde espiritual, como você fala, Marisol, que a maioria de nós, eu não diria todos, porque a gente tem que considerar as pessoas que são ateias e tá tudo bem, mas assim, qual que é a tua espiritualidade? Ela é para qual religião? Tenha uma, isso faz muito bem. Então, quando a gente consegue concatenar tudo isso, a gente consegue ter um equilíbrio de vida. Consequentemente, se o meu corpo está equilibrado, se eu teço boas relações com outras pessoas, mentalmente eu estarei melhor. Eu só queria fazer um adendo, Sol, porque eu não estou falando para gente de fazenda. Eu, como psicóloga, eu falo que eu tenho um imã para agrônomo e agrônoma. Deus do céu, assim, ó, na minha carreira, o tanto de agrônomo e agrônoma, e eu falo o seguinte: se alguém falar mal de agrônoma para mim, eu saio no tapa. Porque assim, ó, o tanto que essa mulherada é decidida, o quanto que elas rompem com uma série de determinantes culturais e sociais, elas se integram a um ambiente predominantemente masculino e elas vão ali e mostram as competências delas. Então, só que elas abdicam de muita coisa para estar nesse lugar. E os agrônomos, né, geralmente é o pessoal que trabalha no comercial e tudo. Hoje, a maioria das empresas do agro, elas proporcionam para os colaboradores algum tipo de benefício que tenha a ver com a manutenção da sua saúde. Inclusive, existem tanto plataformas assim, vou ali na Marisol, vou na Juliana para fazer terapia. E existem empresas grandes, claro, que inclusive elas têm plataformas digitais de apoio psicológico para os colaboradores. Então, hoje, não busca saúde quem não quer. E a gente tem que considerar tanto ambientes macros, os médios e os pequenos. Em todos esses lugares, em todas essas possibilidades de trabalho, você vai conseguir trabalhar a sua saúde. Então, não sei se eu te respondi só, porque a gente começa a falar e puxa um outro assunto que vai para o outro, mas fez sentido o que eu falei? Sim, vamos lá, vamos aqui um bate-papo, tá? Vamos lá conversando. Ju, você falou, você trouxe aí que você tem atendido bastante agrônomos, tanto agrônomas como agrônomos. E assim, a pergunta é como você vê a saúde mental dessas pessoas, não só dos agrônomos, mas das pessoas que de alguma forma fazem parte do agro hoje, como está essa saúde deles? Pois é. Também do outro lado, tanto em consultoria quanto em processo psicoterápico, eu atendo famílias do agro, né? Quando a gente vai fazer desenvolvimento humano, fazer uma palestra, alguma coisa, eu volto para aquela citação que eu fiz há minutos atrás, que essa citação, gente, ela é de um professor da Federal do Rio de Janeiro, é um psiquiatra chamado Benilton Bezerra, que nos diz que não existe vida minimamente interessante, que não tenha episódios de tristeza e episódios de ansiedade. Eu vou falar de uma, assim, pro agro, obviamente, mas você me fez a pergunta e eu já pensei assim, mas é a mesma coisa para o varejo, é a mesma coisa para a indústria. Então, assim, todo trabalho, ele traz uma exigência. Então, volto ao propósito, né? Então, assim, ó, eu sei que eu estou trabalhando tanto pela minha sobrevivência, quanto porque eu acredito naquilo. Nós sabemos que o agro movimenta nós alimentamos o mundo. Quem trabalha com agro, direta ou indiretamente, alimenta o mundo, é ou não é? Então, assim, a pressão que se sofre, o agrônomo, o gerente de uma multinacional, o diretor de uma multinacional, ele vai sofrer pressão por uma meta de vendas,
ok? Então, tem todo um jogo de negociação para chegar a concluir aquela meta. Esse pessoal sofre uma pressão, mas eu costumo dizer o seguinte: nós nos colocamos nos lugares onde nós queremos estar. Quando nós compreendemos que aquele lugar, eu não caibo naquele lugar, eu posso encontrar um outro lugar onde eu me sinta confortável e realizado. Por isso que hoje a gente fala tanto dentro da psicologia, dentro da administração, em transição de carreira. Eu conheço muita gente passando por transição de carreira. Só que é aquilo. Também conheci pessoas que saíram de um lugar e foram para outro por transição de carreira e entenderam que a pressão estava ali também. Então, quer dizer, em qualquer lugar vai haver pressão. Aí, mas, assim, em especial, comentando para o agro, as famílias que estão passando por um processo de sucessão. A gente vem observando aí nos últimos 10 anos, se eu não estiver muito equivocada, 20, 10 anos para cá, o quanto que as famílias elas estão investindo no retorno dos filhos, que não são os herdeiros, são os sucessores. Os sucessores estão se mantendo no negócio dos pais, independente, ou da família, independente do tamanho, né, dessa fazenda, independente do tamanho dessa propriedade. E isso também é um estressor muito grande para essas famílias. Porque até um tempo atrás, né, Marisol, você que é uma pessoa que vem do agro, por exemplo, que tem toda uma... a tua família, você tem uma história linda no agro, né, Marisol? E assim, o teu pai, tua mãe e quantos outros ali no entorno vai estudar fora, vai estudar fora. Aí eles chegaram numa certa idade que eles viram assim, tá bom, e agora? Quem cuida para mim disso tudo aqui? Então, são considerações que vêm sendo feitas culturalmente, e não só aqui no Mato Grosso, isso é Brasil. A gente, né, você, acredito que vai muito para o Rio Grande do Sul também, né, Marisol? Eu vou bastante para o Rio Grande do Sul, tenho muito contato com o pessoal de Santa Catarina, pessoal do Paraná. Eles vivem a mesma realidade. Então, hoje, as famílias... Mineiros! Goiás também! Goiás! E assim, o quanto que essas famílias estão passando por esse tipo de dificuldade, porém, estão encontrando, né? Vamos pensar na saúde mental. De uma forma emocionalmente agregada, uma forma de trazer, de manter esses legados. Até eu deixaria como sugestão, Marisol, acredito que você já deva ter lido, o livro do dono da Jacto, que é do Shunji. Ah, tá aí, né? Não tá aqui. Inclusive, o meu livro está emprestado para 2 irmãs que são minhas pacientes e que elas estão nesse processo de sucessão, sucedendo o pai e a mãe no agro. Esse é um livro que a gente fala assim, que história? Foi fácil? Não. Mas ali conta, inclusive, quando a gente pensa na psicologia sistêmica, trigeracionalmente, o que é que uma empresa fez para se manter, tanto nessa proposta de manutenção do legado, quanto de trabalhar os herdeiros, que são os sucessores, para que eles se mantivessem ou não, considerando as habilidades, os desejos dessas pessoas. Então, é muito bonito, mas não deixa de ser sofrido. Não existe, existe um teórico da psicanálise, que é o Christophe Dejour, e ele fala, gente, não existe trabalho sem sofrimento, mas quais são as estratégias das empresas e das famílias para que elas tragam esse bem-estar, né, Sol? E aí, como é que estamos, Marisol? Me puxa aí. Então, pegando seu gancho aí, é exatamente isso que eu tenho trabalhado muito, né, com as famílias. É um processo e você tem que vivenciar esse processo e ele muitas vezes é dolorido, mas ele não precisa ser triste, ele não precisa ser descompensado, ele pode ser ele deve ser um processo que traga leveza, bem-estar, isso vai gerar o lucro, isso vai gerar o legado. E isso, então, assim, e como que a gente faz isso? Passando por vários quesitos aí que a psicologia tanto ajuda, que a constelação tanto ajuda, né? Que a visão sistêmica, que o coaching ajuda, tudo isso que a gente tem essa gama de conhecimento para fazer com que essas pessoas não tenham um sofrimento. É difícil, é desafiador, é complicado, né? Mas não precisa ser triste, não precisa ser algo pesado. Tipo, dá para você fazer todos esses processos, dá para você
estar no agro com saúde mental. E a gente percebe que muitas vezes não se tem esse olhar para a saúde mental, para a segurança psicológica. Mês de abril, a gente está trabalhando segurança e saúde do trabalhador. Mas essa segurança, eu tenho certeza que ela é muito mais vista como a segurança de ter um EPI, de ter uma segurança ali no trabalho, do que ter uma segurança psicológica, do que ter uma segurança emocional. Então, são coisas que a gente precisa trazer aqui, trazer essa revelação para o agro e falar, olha, isso aqui é importante, né? Ser a voz. Ju, nós vamos para o nosso intervalo e aí a gente continua. Vocês viram que o papo aqui está muito bom. Vamos para o intervalo, agora são 15 horas e 22 minutos de Brasília. Voltamos em breve, tem muito conteúdo, muitas dicas. Você viu que a Ju já deu dica de livro, de leitura, já está traçando aí algumas coisas que você pode estar refletindo e trazendo para melhorar a sua saúde, não só sua, como da equipe, da família, aí no agro ou em qualquer lugar, independente se você está atuando diretamente ou indiretamente, né, no agro. Então, voltamos daqui a pouco. Aguardo vocês aqui e aproveita nesse intervalo para compartilhar para outras pessoas estarem conosco. Um abraço. O programa Momento Revelação Agro volta em instantes. Rádio Agro hoje. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Rádio Agro hoje. O agronegócio em primeiro lugar. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Quando a ação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A rádio de quem atua no agro brasileiro. Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. Segunda-feira, nada melhor do que iniciar a semana de trabalho falando sobre segurança e saúde do trabalhador. Já batemos um papo muito legal aqui com a Juliana Filipim, que é psicóloga, atua aí com sistemas humanos. Se você está entrando agora, depois você volta lá e assiste desde o comecinho. Nós somos a Rádio Agro hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. Se você quer ser um dos nossos parceiros, manda uma mensagem aí para o 65999-638161. Manda o seu recado, manda a sua pergunta e faça a parceria aqui, que o agro brasileiro está todo aqui e fora do Brasil. E, para continuar aqui no nosso programa com a Juliana, vou iniciar com uma perguntinha aqui para você, Ju. Quais são, para você, os sinais que demonstram que alguém está aí estressado, sobrecarregado emocionalmente, que mostram que o trabalhador não está tão legal na sua saúde? Olha, quando a importância da gente observar as pessoas sem julgamentos.
Mas quando nós conhecemos as pessoas, e eu estou falando assim, ó, para você que é gestor, para você que é líder, para você que é o dono de um negócio, é óbvio que a gente não tem que carregar ninguém no colo. Mas essa possibilidade de encontrar com o humano que habita no outro ser humano, né? Com um caminhar, aí com um reconhecimento, né? De como aquela pessoa é, a gente vai entender que existem alguns sinais. Eu reitero aquilo que eu disse no primeiro bloco, que hoje a maioria de nós vive uma vida ansiosa. A maioria de nós, né? Então, assim, eu falei lá da meta do agrônomo, mas a gente tem a produção do operador de máquinas. Hoje a gente tem uma máquina que ela, em algumas, não em todas as propriedades, mas, né, talvez daí numa parcela bem considerável, onde você tem um computador que ali te ajuda a monitorar a produtividade do talhão. Nossa, que fantástico, né? Mas aquilo é uma pressão. Então, isso é ansiógeno. E se a máquina não for tão tecnológica assim, também existe uma pressão. A cantineira, quando ela tá lá organizando, ela tem que disparar o café, ela tem que mandar marmita. Assim, ó, imagina que a ansiedade, ela tá presente. Agora, quando ela é realmente patológica, a pessoa começa a apresentar alguns outros tipos de comportamento, né? Então, a gente tem que considerar agressividade, a gente tem que considerar fugas, né? Pessoas que a gente vem para conversar, a pessoa foge de nós. E quando a gente considera quadros depressivos, eu vou ser bem breve, assim, sucinta, mas é o que mais está em voga. E, voga não, a depressão é a doença que mais vai adoecer a humanidade, está adoecendo e vai adoecer a humanidade daqui para frente, porque a gente tem que lidar com frustrações. Mas quando a gente pensa, né, o que é a depressão? É falta de ânimo, é uma desesperança, também é essa fuga da realidade, é um cansaço que tipo assim, mas tá, cansado do trabalho, todo mundo cansa, até quem está sentado no ar-condicionado. Então, quando a gente começa a observar aquela pessoa que ela não está muito bem, existem essas redes de encaminhamento, e essas redes de encaminhamento, elas tanto podem ser públicas quanto privadas. Por isso que, assim, conhecer o ser humano que está na tua frente, em especial para um gestor, é fundamental. E quando você fala, Marisol, em segurança psicológica no trabalho, é muito interessante que é assim. Eu acredito que segurança psicológica no trabalho comece lá da raiz. Se eu sou contratada e você me diz o que eu tenho que fazer, né? Aí tem a descrição de cargo. Você começa tal horário, essa é a tua rotina, você tem que entregar isso para tal pessoa, você pega de tal pessoa. Quando eu tenho a consciência, eu sei. Clareza dos processos, né? Exatamente. Então, assim, ó, quando eu sei onde eu começo, onde eu termino, para onde vai e qual é o objetivo da minha função, eu tenho segurança emocional. Eu me sinto muito mais segura enquanto colaboradora para eu poder executar a minha função. E quando a gente fala, hoje existem outras, né? Mais uma vez, sugestão de livros. Quando a gente fala de comunicação não violenta, que é o do Marshall, que está super em voga, que está na... Eu não diria que é uma moda, eu diria que é uma necessidade. Não é um jeito fofinho de falar, porque assim, o que tem que ser dito em qualquer contexto. É assim com os nossos filhos pequenos, para quem tem filhos, não é? Então, por que seria diferente no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho? Então, o que vai trazer segurança, bem-estar, sim, para uma pessoa, ela entender o propósito, o porquê. Então, até em outras situações de vida, conversando com a Marisol, eu sei que a Marisol usa muito, né? O 5W2H. Então, quando a gente imagina, né? O que eu faço é o quê? Para quem? Como? Quando? Para onde vai? Eu tenho noção do que está acontecendo. E eu sei que o que eu faço tem, sim, uma importância muito grande num todo. Então, se eu entendo, é aquela história assim, como é que a gente não vai... Quando eu entro numa cantina de fazenda, por exemplo, o fato da gente tirar o sapato e entrar de meias, eu falo assim, meu Deus, isso é um tipo de coisa que a gente poderia fazer na casa de todas as pessoas, porque é um gesto, é uma demonstração de respeito tão grande, né? Mas é porque tem o barro, não sei o quê, por causa da contaminação, nananã. Mas vocês percebem o que eu quero dizer? Que assim, ó, o agro não vai funcionar, não existirão grandes comercializações se o pessoal não tiver alimentado, se a moça que trabalha lá na cantina, ou o homem também, né? Hoje é tão interessante isso, né? Que tanto homens e mulheres, a gente consegue trabalhar em qualquer função, seja lá o que for.
Quantas cantinas são tocadas por homens? E quantas mulheres não tocam máquinas e não têm cargos de liderança no agro também? Então, eu friso, Marisol, a importância do colaborador, para que ele tenha essa segurança psicológica, que ele entenda o que ele faz, por que ele faz, como ele faz. E a gente sabe que existem estratégias de monitoramento, de acompanhamento, né? De avaliação de desempenho. Mas, assim, é muito mais que desempenho, né? Então, quando a gente consegue, e, por exemplo, através do trabalho como a Marisol faz, quando você coloca todo mundo em grupo, quando um olha para o outro, né, Marisol? Quando as pessoas se enxergam com a potência, com as qualificações que elas têm, o quanto que é importante essa coisa do círculo, né? Das pessoas realmente estarem juntas, unidas nesse propósito muito maior que alimentar o mundo, eu acredito que elas se sintam muito mais serenas e tranquilas. O que não exime de ter sofrimento, porque sofrimento é multifatorial. Agora, uma empresa, e hoje a gente vê um agro cada vez mais profissionalizado, a gente vê um agro cada vez muito mais estruturado, realmente corporativo, e ele pensa em tudo. Ele pensa nesses processos administrativos e ele pensa nas pessoas que executam. Se o agro pensar nas pessoas que executam os processos, é muito possível que nessa rede, nessa cadeia, nessa cadência, as pessoas vão sofrer menos. E assim, é inegável, é encantador observar, mais uma vez, que isso acontece tanto em grandes quanto em pequenas e médias propriedades. E assim, né, Marisol, você que está indo tete a tete realmente com o pessoal nas fazendas, o quanto que olhar para essas pessoas numa produção, quando a gente, eu falo que assim, uma das minhas alegrias é quando eu vou numa festa de fim de colheita. E não é pelo churrasco, é porque realmente as pessoas estão ali, porque elas falaram, o que eu fiz, o ajudante de serviços gerais do armazém, ele varreu o armazém. Se ele não tivesse varrido o armazém, e eu já conheci ajudante de serviços gerais de armazém sorrindo, porque ele entendeu que o que ele fazia é tão importante quanto aquilo que o agrônomo, que o consultor faz, ou o comercializador lá no final. Então, assim, gente, mais uma vez, uma estrutura muito bem organizada faz com que qualquer empresa, qualquer corporação tenha realmente qualidade, efetividade e que as pessoas sintam que elas fazem sentido naquele lugar. E se eu entendo que eu faço sentido naquele lugar, é óbvio que eu deprimirei menos, o que não me exime de ficar triste, e a minha ansiedade pode baixar, porque eu sei o que esperam de mim. Eu deixo para os gestores, né, para os líderes, para os donos, enfim, né? Pare e pensa nisso. As pessoas que trabalham com você, elas sabem o porquê elas trabalham com você? Se elas entenderem os porquês, é muito possível que elas se engajem e que elas realmente tragam aquilo que você precisa, você necessita e elas também. Faz sentido, Sol? Perfeito, Ju. Esses dias eu até fiz um Rios, né, falando sobre isso. Que tem um meme lá do Pablo Marçal que fala como, né? E como? Eu falei, mas ele tá certo, né? Ele não tá errado. Agora, a única coisa que tem que você entender é o porquê, né, desse como. Por que que eu quero fazer isso? Por que que eu preciso fazer isso? E eu vejo que isso falta bastante quando eu entro numa empresa, quando eu entro numa família, eu vejo que isso acontece muito, não só com os colaboradores, mas com a estrutura familiar, né? Por que estamos aqui? Para onde estamos aqui? E aí é algo assim que você fez muito sentido isso que você falou, de que tem que ser lá do começo. Qualquer pessoa, seja o filho, seja um gerente, seja um colaborador que vai estar lá na parte técnica, qualquer parte que a pessoa mais na base operacional, ele tem que entender. Eu tenho um livro que é chamado, eu chamo ele, um Guia do Recrutamento e Seleção no Agro. E ele começa por isso, sabe? Falando exatamente isso, assim. Primeira coisa, antes de se você quer diminuir a rotatividade, que está enorme, e por que tem tanta rotatividade? Porque as pessoas não ficam bem, não ficam felizes, não estão satisfeitas, não tem um caminho, não tem... E aí, assim, primeira coisa, você precisa saber qual que são os seus valores, qual que é a sua missão, né? Para onde vocês estão indo? Ah, tá, é para isso. Ah, agora qual é esse cargo?
Qual que é o cargo que está precisando você está precisando de um tratorista, um operador de máquina. É um operador de máquina? Qual que é as competências que esse operador precisa ter? Qual que é a formação que ele precisa ter? Descreve. Agora sim a gente vai abrir essa vaga, vai atrás de... Só que, muitas vezes, o agro está o quê? Apagando fogo. Ansiedade atrás de ansiedade, né? Nós estamos, os gestores com muita ansiedade, os líderes com ansiedade, mas porque não para viver o momento presente, o que a gente precisa fazer aqui agora, como a gente precisa resolver isso para aí dar seguimento. Então, isso com certeza influencia muito. Na próxima pergunta que eu ia fazer para você, que é a questão do bem-estar mesmo e da felicidade das pessoas. Como que você vê isso, né? O bem-estar e a felicidade hoje das pessoas que estão no trabalho. A gente está falando do trabalho. O agro é o meu foco, né? Mas aqui, assim, no trabalho. Porque existe muitas coisas, fiquem aí que nós vamos falar um pouquinho sobre mas assim, como você vê que está, porque se as pessoas chegam até você que está mais na área clínica, né? Se as pessoas chegam até você, elas estão num nível de sofrimento maior do que as pessoas que chegam em mim. Quem chega em mim, de alguma forma, está ali, mas está querendo melhorar os processos, está querendo melhorar a gestão, está querendo diminuir a rotatividade, está querendo melhorar a comunicação. Agora, quando ou se chega a mim com algum problema, eu encaminho para os psicólogos que fazem a parte clínica. Então, como você vê essa realidade hoje? Do trabalhador geral, de bem-estar e felicidade mesmo, essa saúde, essa parte mais das emoções, da gestão das emoções mesmo. Gestão das emoções, né? Eu vou bater na mesma tecla que assim, a gente vive uma sociedade do imediato. E se a gente conversar, às vezes, com uma pessoa de 80 anos e conversar com uma criança de 8, se a gente for, eu costumo dizer o seguinte, se a gente for ao supermercado e a gente comprou pão e mortadela, se a gente chegar na fila do caixa e tiver uma pessoa na nossa frente, a gente vai ficar irritado. Poxa, mas tem uma pessoa na minha frente? Então, assim, a gente vive na sociedade do imediato. A gente esquece que a vida é feita de processos, né? Então, o Cortella, muitos anos atrás, falava da geração miojo, né? Que achava que tudo ficava pronto em 3 minutos. Já não existe mais, né? Até vou assistir o Cortella daqui uns dias aqui em Cuiabá novamente. Quero ver o que ele fala sobre isso. Porque hoje é tudo touch, né? Então, as pessoas acreditam que, assim, agora, resolveu. A gente está muito nessa coisa do clicar aqui na tela e abrir um aplicativo. E hoje mesmo eu fui na farmácia para comprar um produto pelo aplicativo, porque tinha um desconto e tudo. Eu saí sem o produto, porque o aplicativo bugou. Tá bom, eu vou voltar lá depois e vou comprar, não tem problema. Mas então, assim, eu quero, começando a conversa por isso, pela sociedade do imediato, a gente está com baixa tolerância à frustração. Exato. Eu posso ter 80 anos ou eu posso ter 8. Eu quero tudo agora. Gente, nós não vamos ter tudo que a gente quer. Inclusive, eu já ouvi isso de um proprietário de uma revenda, de uma grande revenda aqui do Mato Grosso. E isso me marcou muito, há muitos anos atrás. Ele fala assim, para cada escolha uma renúncia. Eu não vou ter tudo que eu quero, eu tenho que renunciar a alguma coisa. Então, a felicidade, e talvez assim, a felicidade não é o ponto de chegada. A felicidade, ela tá no trajeto, né, Marisol? Então, assim, o que é que eu valorizo na minha casa? O que é que eu valorizo na minha família? Tanto com a minha família de origem, quanto com a minha família atual. Falo família de origem, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, minhas sobrinhas. Com o meu esposo, com a minha filha, o que é que eu valorizo, o que para mim faz muito sentido, que eu não abro mão e que às vezes, gente, é dar uma volta no quarteirão que me traz felicidade. Às vezes, a gente que é sulista, um chimarrão no fim da tarde pode trazer felicidade. Ou eu posso sonhar muito alto e eu quero fazer uma viagem, não sei o que, eu quero uma casa, eu quero aumentar meu patrimônio, mas não é isso que vai trazer a felicidade. A grande sacada da vida é entender que a felicidade, ela tá no caminhar, ela tá no trajeto. E não é necessariamente quando eu chegar lá. Talvez quando eu chegar lá, eu vou ter um outro objetivo muito maior, que esse aqui até nem faz sentido mais. Deu para entender? Tá uma bateção aqui, desculpa. Então, a psicologia positiva, ela traz, Ju, essa questão
do bem-estar e felicidade. É uma coisa que eu tenho batido bastante, né, no agro para trazer isso, e ela via no caminho, porque é o caminhar. Martin Seligman, ele fala o seguinte, que a gente tem que manter os 5 pilares, que são fundamentais para a gente conseguir ter bem-estar e felicidade. O primeiro deles é você ter emoções positivas. E é aqui, é no caminho. O segundo deles é você ter engajamento, que é você ser engajado, ter engajamento com as coisas. Terceira é ter relações positivas. Então, tá no caminho, relações positivas. A quarta é o propósito, que você falou, como a gente tem que ter um propósito, a gente tem que querer chegar em algum lugar. Mas é um chegar, mas eu estou aqui no caminho. E a quinta é a questão da realização. Eu realmente consegui atingir meus objetivos, saber o que ia atingir, comemorar e ser feliz com aquilo. Então, é muito mais o bem-estar. A psicologia positiva traz isso no caminho do que lá, chegando lá. Não é... Olha, que interessante, né? E tipo assim, eu já ouvi você falar nisso tudo e foi tão natural, espontâneo falar aqui que a hora que você juntou os 5 pilares, eu falei, cara, fantástico. Então, é isso. E o que acontece? Mas as pessoas, o que você vê hoje, você na clínica, assim, sem ser o que a gente tem que fazer, mas como você percebe que está essa realidade hoje? As pessoas, como está a saúde do trabalhador hoje? Quando você olha para o trabalhador? Então, todo mundo que eu atendo, eu penso assim, até os adolescentes que eu atendo, eles têm um trabalho, que é o estudar, né? Então, aquela máxima que hoje a gente, enquanto pais, a gente fala, poxa, mas você não faz nada além de estudar? A pessoa está estudando, né? Ela tem uma atividade laborativa. Sim, Sol, existe muito sofrimento, mas aí eu vou resgatar aquilo que acho que é o terceiro pilar, que é do relacionamento. Relacionamentos positivos. Uhum. Relacionamentos positivos. A gente sabe que existem relacionamentos tóxicos, porque às vezes as pessoas vêm para a terapia porque elas convivem com pessoas que deveriam estar em terapia. Mas eu quero que a gente traga aqui para o agro olhar, né? Isso aí. Então, assim, eu tenho que olhar para mim enquanto uma pessoa que eu produzo bons ou maus relacionamentos. Eu tenho que entender que a forma como eu me comunico com o mundo, e eu falo assim, isso dentro da psicologia clínica, a gente trabalha isso. Como é que você se insere nesses lugares? Como é que você se comunica nesses lugares? Como é que você se posiciona nesses lugares? E toda ação tem uma reação. Então, se eu tenho uma ação, eu tenho que esperar uma reação do outro. E leva um tempo para a gente organizar, porque assim, não repito, para cada escolha uma renúncia. Eu não vou ter tudo que eu quero ao mesmo tempo. Mas, se eu não estou bem, eu tenho que aprender a me comunicar com quem supostamente me fez mal. Por isso que é muito importante que as empresas tenham... E você vê as pessoas vindo com essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade... Isso, como que você vê essa... Porque isso, assim, ó, eu gestora... Eu preciso fazer a máquina rodar, eu preciso fazer acontecer. E eu recebo pressão do banco, eu recebo pressão, sei lá, de algo muito maior, e eu devolvo para alguém reproduzir, fazer nessa cadeia, nessa interdependência. E às vezes as pessoas não fazem como deveriam, aí a gente volta para o como se deve fazer, o que é que eu tenho, como é que eu tenho que trabalhar e o porquê eu estou aqui trabalhando. Mas assim, hoje... Volto também para a sociedade do imediato. A gente fala rápido e a gente fala e dá as costas. O ideal na comunicação, e tudo eu volto, família, empresa, indivíduos, namorados, noivos, empresa, seja lá o que for. Olhar nas pessoas e conversar com elas. E existem técnicas de comunicação, né, Sol? Então, assim, ó, me fiz entender do que eu te disse. Existe algo que você não compreendeu? Então, assim, ó, esse tempo... que pode ser 5 minutos ou 1 hora, ele é muito precioso para que as relações se estabeleçam, para que essas relações sejam saudáveis, para que eu me faça entender e o outro me entenda. Então, assim, esse terceiro pilar, Marisol, eu penso que se todos nós trabalhássemos ele nas relações entre amigos, nas relações profissionais, nas relações familiares, a gente diminuiria muito do sofrimento. É a questão da comunicação. Eu tenho que me fazer entender, mas eu também tenho que ter a consciência de que eu devo entender o outro. E nesse mundo de que eu quero tudo muito rápido, isso traz muito sofrimento. Então, assim,
Eu deixaria como dica para qualquer contexto, qualquer sistema que a gente pertença, que a gente saiba ouvir, mas que a gente saiba escutar. Uma escuta empática, ela não necessariamente ela não é terapêutica, mas ela é respeitosa. E se eu não entendi o que a pessoa disse, eu não vou emitir um julgamento precipitado. Eu vou perguntar, peraí, Marisol, do que você falou para mim, eu entendi isso, isso e isso. Confere? Não, Ju, não é isso não, peraí, deixa eu te explicar. E às vezes a gente não para ouvir. A gente deduz. E as deduções, elas podem trazer uma gravidade, que é o trincar, que é o romper as relações. E aí é óbvio que a gente se entristece, a gente se afasta, ou a gente deprime, ou a gente vai ter as nossas... Não só crises de ansiedade, né? Crises de ansiedade, ou vai desenvolver uma ansiedade patológica generalizada. Perfeito. Bom, vamos para o nosso próximo intervalo e voltamos para as últimas dicas aqui sobre saúde no agro, saúde do trabalhador, principalmente nesse mês que é tão importante falar sobre esse assunto, né? Que foi um mês escolhido para trabalhar sobre segurança e saúde do trabalhador. Voltamos em breve. O programa Momento Revelação Agro volta em instantes. Rádio Agro hoje. Esta é a Rádio Agro hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Não perca a oportunidade de passar momentos de lazer e descontração curtindo a natureza às margens do Rio Paraguai. A pousada Fordinho oferece infraestrutura completa para o seu lazer e descanso às margens de um dos mais belos rios de Mato Grosso, com apartamentos completos, quadra de vôlei, campo de futebol, piscinas, sala de jogos, barcos para passeio, quiosques à beira do rio, restaurante com comida típica mato-grossense e café da manhã completo. Pousada Fordinho, lazer e descanso junto à natureza, às margens do Rio Paraguai, em Cáceres. Informações e reservas pelo telefone 65-3224-1080 ou pelo site pousadafordinho.com.br. Rádio Agro hoje, a rádio que faz a diferença no agro brasileiro. Conectando você ao agronegócio. Rádio Agro hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Momento Revelação Agro, revelando os melhores caminhos. E hoje, segunda-feira, dia 15 de abril, olha a hora, estamos entrando para o terceiro bloco, 15h50 aqui de Brasília, e vamos aqui terminar, Ju, porque falamos muito. Se você está entrando agora para nos assistir, volta lá depois e assiste, comente, compartilhe esse vídeo, porque tem muita coisa legal aqui para ajudar, para refletir, para trazer esse caminho de saúde emocional, saúde mental para você que é do agro e que também não é do agro, porque somos pessoas, somos seres humanos em qualquer lugar e tudo que a gente tem falado aqui sempre tem algo para refletir, para trazer a melhoria da condição humana. Bom, Ju, me diga um pouquinho que alternativas, que práticas as pessoas podem estar fazendo, promovendo para manter um ambiente de trabalho mais saudável, equilibrado. Você falou já um pouquinho, eu falei um pouco também. Tem algo aí que você queira reforçar da nossa fala, que você acha que é importante para que as pessoas estejam realmente com saúde, com felicidade, com bem-estar no agro e nas outras empresas? Eu penso, vou fazer um compilado daquilo que a gente falou, mas assim, o autoconhecimento é muito importante, né? A gente tem que se entender enquanto ser humano
E a vida ela vai trazendo novidades, a vida ela vai impulsionando, a vida vai nos desafiando, e todos nós temos valores, premissas, crenças tanto limitantes quanto crenças fortalecedoras. As fortalecedoras a gente mantém, as crenças limitantes a gente tem que revisitá-las, dizer tchau para elas, romper com essas barreiras e dar sequência a uma vida que nos traga esse bem-estar e a felicidade. Então, o autoconhecimento, eu acho que ele é um processo eterno. Nós vamos guardar a nossa essência, mas a gente nunca vai ser a mesma pessoa que a gente foi o ano passado, e possivelmente o ano que vem a gente vai ser uma outra pessoa, porque assim, tanta gente vai cruzar o nosso caminho, e eu penso o seguinte, uma vez eu ouvi isso de uma produtora rural, e isso me marcou muito. Ela falou assim, estávamos eu, ela, os sobrinhos dela, numa mesa lá na fazenda deles, e ela falou assim, gente, quando você estiver numa mesa e você entender que você é a pessoa que sabe mais, se retira. Vai para uma mesa onde você saiba menos e possa aprender com alguém. Eu penso que o caminho, Marisol, é a gente se desenvolver, é a gente aprender. E não existe uma pessoa que seja tão simples e humilde que não possa nos ensinar nada. E não existe também uma pessoa que seja tão grande que não tenha nada para aprender. Então, eu penso que essa disponibilidade de estar com as pessoas, aprender com elas e se ensinar é fundamental. Conviver. E conviver significa eu posso me lapidar e eu também posso lapidar os outros, trabalhando aqueles 5 pilares que você falou e a gente tendo respeito. Respeito nas relações é fundamental. Fazer-me respeitar e também respeitar o outro. Conhecer onde eu estou e aí sim emitir minhas opiniões. Então, quer dizer, acho que de uma forma simples, né, eu diria isso, respeito e autoconhecimento e aprendizado contínuo. Que no nosso último suspiro, a gente esteja disposto a aprender e ensinar alguma coisa. Que lindo, Ju. Bom, estamos aqui 15 horas e 53 minutos. Me diga, fala sobre o seu trabalho, fala o que você tem feito, conta um pouquinho sobre a sua trajetória para quem está nos escutando aqui possa te conhecer mais a Juliana profissional, que ela tem pensado aí para os sistemas humanos. Nessa de aprendizado contínuo, hoje eu tenho 2 grandes desafios. Hoje eu tenho uma sociedade em Rondonópolis com uma outra psicóloga, Adriana Ogawa, e a gente vem trabalhando coisas de casal. Justamente pensando na estruturação de como que os casais se compõem. E existem, por exemplo, casamentos que se desfazem, e existem casamentos que se reconfiguram, e as pessoas estão dispostas... sim, existem pessoas que fazem a opção de ficar sozinhas, eu falo na relação afetiva, mas sempre vai ter um crush ou alguém, então quer dizer, todo mundo vai ter coisas de casal para resolver, né, gente? A não ser que vá para o celibato. Então, a gente está desenvolvendo... Isso é boa. Metodologia, ferramentas para trabalhar com casais, imaginando casais da vida real, aquele casal que passa perrengue, aquele casal que o filho está crescendo, aquele casal que o filho foi embora, aquele casal idoso que está se reinventando. Então, eu trabalho com isso. Trabalho com clínica, a minha clínica hoje é online, e lá em Tangará da Serra eu tenho uma outra sociedade com uma psiquiatra, a doutora Viviane Broge, pelo Instituto Persona, e a gente está desenvolvendo uma metodologia pelo Sebrae para trabalhar saúde mental com lideranças. Então, é algo que eu falei para a Marisol, é paralelo e complementar. O que a Marisol faz é complementar ao nosso, e o que nós estamos criando é complementar ao da Marisol. E sempre nessa perspectiva, Sol. O teu slogan é um slogan muito profundo, né? É melhorar a condição humana. E melhorar a condição humana passa pelos relacionamentos. Então, hoje eu me entendo, tentando ser humilde, né, gente? Especialista em relacionamentos. Então, é impossível, a gente não fica sozinho. Nem se a gente for comprar pelo iFood. Uma hora a gente vai ter que abrir a porta para alguém, a gente vai ter que receber alguém. E lembrando, olha o que eu falei, iFood. Então, assim, alimentação, agro, mundo. Então, assim, é isso. Trabalho com sistemas humanos e entendo que sistemas humanos é onde quer que a gente esteja. Porque é impossível ficar sozinho. Perfeito. E se quer ter felicidade, quer ter saúde mental e emocional, segundo a psicologia positiva,
E a psicologia precisa ter relações saudáveis, né? E é só convivendo que a gente vai descobrir o quão tóxico e o quão saudável é. Mas que nós sejamos os vetores de relacionamentos saudáveis, né? Através disso tudo aí que a gente comentou um pouquinho. Estudando, trabalhando, buscando ajuda, autoconhecimento, terapia, cursos, formações. As empresas trabalhando desenvolvimento interpessoal. Exatamente. Isso tudo vai melhorando a saúde do trabalhador, seja onde for, né? Olha aí, até rimou. Bom, Ju, quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui falando, de novo compartilhando comigo um pouco do seu conhecimento, com os nossos telespectadores. Gratidão a todos vocês que estão nos assistindo, que irão nos assistir. Gratidão à equipe da Rádio Agro hoje. Então, essa rádio, Ju, leva essa rádio para onde você for. 100% agro, tem só assunto. A hora que a pessoa clicar ali para escutar algo, vai estar com algum assunto para o agro, para as pessoas do agro. Então... O agrônomo, que é meu marido, já disparou de gente. Olha aí, ó que legal. Então, isso aí. A hora que você falou assim, eu tenho sou envolvida com muitos agrônomos. Eu ia falar, inclusive, casada com um, né? Inclusive casada com um. Mas, então, assim, gratidão mesmo a todo o pessoal da rádio. E eu vou te dar um espaço aí para você também fazer seu agradecimento. Olha, parabéns por essa rádio, parabéns pela iniciativa. Marisol, parabéns pelo teu trabalho. Você falou que a rádio já é vanguarda. Você também tem um movimento de vanguarda dentro da psicologia que é extremamente louvável. E eu sempre penso, a equipe que está aí nos bastidores, muito obrigada. Sem vocês, eu e a Marisol não estaríamos aqui conversando. Então, a esse pessoal que está aí no backstage, muitíssimo obrigada. Sigam com esse propósito de levar conhecimento. E, Marisol, não existirá uma vez que você não me convidar que eu não direi sim para você. Estamos juntos na vida, Marisol. Amém. Então, é isso aí, pessoal. Nos acompanhe. Na semana que vem, nós iremos falar mais sobre segurança e saúde do trabalhador. Aproveitar esse mês que está falando sobre isso e vamos falar mais sobre isso. Então, esteja conosco às 15 horas. Compartilhe, convide outras pessoas para assistir depois. Se você não tiver tempo, assista depois. Você que está assistindo agora, nesse momento, não sei que hora é aí, mas encaminhe, porque eu tenho certeza que a gente precisa trazer essa consciência. Nós só mudamos aquilo que nós temos consciência. Nós só conseguimos trabalhar aquilo que nós temos consciência. Então, estaremos aqui segunda-feira que vem, às 15 horas de Brasília. Beijo a todos vocês. Tchau, tchau, Ju. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Conectando.